Boa noite a todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. E depois, né, só para começar essa nova atividade do Congresso, depois dessa mesa de abertura que nos deu um panorama atual dos desafios e dos grandes avanços na área de cannabis medicinal, né, posicionando as falas, né, nos posicionaram nesse momento político e social que nós estamos vivendo, né. Então, eu estou, né, honrada de fazer parte, né, desse momento histórico que nós estamos vivendo, com a organização desse congresso sobre o uso terapêutico da cannabis medicinal, que homenageia o professor Carlini, né, que eu tive o privilégio de conhecer e conviver muitos anos em congressos, enfim, então eu tive o privilégio de compartilhar de toda a sabedoria do professor Carlini e muito me emociona estar aqui, né, no momento de homenagem a ele. E, como eu disse, né, nós já tivemos uma magnífica aula sobre o panorama político e social, né, do uso de cannabis medicinal nesse momento, mas para caminhar para o futuro, né, para a gente sempre caminhar, é sempre muito importante conhecer historicamente, né, todo o percurso né, do que vem acontecendo com essa planta, né, ao longo da história, né, porque a gente só consegue compreender, né, o que nós estamos vivendo atualmente e construir um caminho e uma visão de futuro a partir de uma reflexão de tudo que já aconteceu até agora. E é o que essa mesa redonda se propõe a fazer, né, que é a mesa redonda História, Ancestralidade e Proibicionismo da Cannabis no Brasil. E eu queria, então, agradecer imensamente a Eliana, a Luísa e ao Gustavo, que vai proporcionar, que vai trazer, né, novos elementos para que a gente possa refletir esse momento que nós estamos vivendo, né, e também poder vislumbrar caminhos para o futuro. Então, muito obrigada, né, pela presença, né, por trazer elementos para que a gente possa ampliar as nossas reflexões. E eu vou começar, então, passando a palavra para Luísa, para que ela faça, então, a primeira apresentação. Muito obrigada. Oi, boa noite, gente, tudo bem? Sim, queria agradecer o convite para estar aqui com vocês em Araraquara, agradecer o convite para estar aqui, realmente são momentos históricos na universidade, né? Algum momento histórico bom que a gente está vivendo, porque são tantos momentos históricos que você fala, ai, era melhor nem estar aqui. Então, saudar essa iniciativa, agradecer o André, o Gustavo, que me deu um super suporte aí para chegar aqui, e falar que a gente precisa de espaços como esse na universidade, mas também fora da universidade, né? Pensar que é importante fazer esse evento, mas que a gente precisa sempre encontrar formas para dialogar sobre essa temática em outros espaços, com outras pessoas, e principalmente com as pessoas que sofrem mais diretamente com a guerra às drogas, com a criminalização das drogas, dos territórios, né, no geral. Eu sou Luísa Saad, me apresentaram aí, fizeram uma apresentação que eu não sei nem de onde tiraram, chiquérrima, parece que eu fiz um monte de coisa, mas eu não fiz quase nada. Eu sou de História, mas sou também pesquisadora, sou ativista, estou no movimento antiproibicionista há mais de 15 anos, já fui de Marcha da Maconha, então venho muito do movimento social, e aí às vezes vou falar besteira aqui também, né, um protocolo, às vezes eu não consigo seguir muito. E faço parte da Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas e da Rede Latino-Americana e do Caribe de Pessoas que Usam Drogas. Eu trouxe aqui para vocês um pouco de uma apresentação que faz parte da pesquisa que eu fiz de mestrado sobre o processo de criminalização e proibição da maconha no Brasil, e acho importante que, para pensar justamente nessa legalização que queremos, a gente entenda de onde a gente veio, para saber o que a gente deve reparar nesse processo de legalização, né? Pensar na reparação e na justiça social a partir dos danos que foram gerados pela criminalização. Então, eu separei algumas coisas para falar para vocês sobre maconha e racismo no Brasil. Tem um controlezinho para eu passar? É para lá, né? Que aponta? Tá.
Bom, a chegada da maconha no Brasil, ela é um consenso, né, dos historiadores, antropólogos e tudo mais, que ela é uma planta que ela não é nativa do Brasil, nem nativa da África, mas ela é nativa da Ásia. Aí chega, né, pelo norte da África, a partir ali do trânsito de pessoas de fora, de estrangeiros, e chega no Brasil no processo de colonização, tanto através dos portugueses, quanto através dos africanos escravizados. As velas, as cordas das embarcações portuguesas eram feitas de cânhamo, e também se entende que ela chegou em sementes, ou mesmo em forma de planta com as pessoas escravizadas, assim como várias outras plantas que chegam nesse processo da diáspora africana, no que pese toda a situação, enfim, todo o contexto extremamente violento a que foram submetidas essas pessoas, elas conseguem trazer elementos também da sua cultura, da sua religiosidade, nessa separação das suas terras, né? E ali nos primeiros séculos de colonização e da escravidão no Brasil, tem alguns relatos sobre, enfim, sobre o uso dessa planta da maconha pelas pessoas escravizadas, e a gente tem ali um dos primeiros registros de plantação da maconha no Brasil, que é uma plantação legal, feita pela coroa portuguesa, né, no sul do Brasil, através de uma feitoria de cânhamo. Então, foi um grande empreendimento de plantação de maconha para extrair o cânhamo, com a tentativa de ajudar as finanças de Portugal, que não andavam muito bem das pernas. Então, essa feitoria ela durou ali até, né, 1824, era um grande empreendimento que, por algum momento, chegou a ter mais de 1.000 escravos, 1.000 pessoas escravizadas trabalhando naquele espaço, então era um mega investimento mesmo. E, curiosamente, coincidentemente ou não, poucos anos depois que a feitoria foi extinta, ou seja, poucos anos depois que essa plantação legal de maconha no Brasil foi extinta, houve a promulgação da Lei do Pito do Pango, que vocês já devem ter ouvido falar, que foi uma postura da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, proibindo a venda e o uso de maconha, do Pito do Pango, né, como eles chamaram, na cidade. Colocando a pena, a contravenção para as pessoas que vendiam em um valor a ser pago de multa, e aos demais escravos, aos escravos e demais pessoas que fizessem uso, uma penalidade de multa, de prisão em cadeia, então de privação de liberdade. E aí esse já é um primeiro indício que a gente tem, que mostra que, na verdade, era uma tentativa de um controle social de pessoas que faziam uso da maconha, que tinham isso entre os seus hábitos, né, entre suas práticas, entre a sua cultura trazida nesse processo da diáspora. Algumas outras leis também surgem ao longo do século XIX, no Brasil, acho que o Gustavo vai falar mais sobre isso, tem um colega da UFBA que também pesquisou isso, chama Jorge Luiz, bem interessante o trabalho dele, que chama Pito do Pango. E nesse século que separou essa primeira lei até a proibição da maconha no Brasil, em 1932, foi quando foi sendo construído esse problema social da maconha, que de fato não era um problema social, mas que foi construído para que, enfim, se garantisse a proibição. Aqui é o Código de Postura, né, do Rio de Janeiro, enfim, falando sobre a proibição da venda, e aqui embaixo tem os escravos e demais pessoas que dele usarem, em 8 dias de cadeia. E aqui é a capa de um trabalho que a gente que pesquisa maconha usa ele bastante, é uma coletânea de trabalhos brasileiros chamado Maconha, que foi publicada pelo Serviço Nacional de Educação Sanitária, em 1956, com uma segunda edição de 1958. Essa imagem da capa, dentro tem a legenda dela, que fala: fornilho de maconha apreendida com um senhor de 82 anos. Se a gente pensar que esse cachimbinho tenha sido apreendido nessa data dessa publicação, 1958, podendo inclusive ter sido anterior a isso, esse senhor nasceu em 1876.
Então, a gente consegue ali supor que ele fosse, né, uma pessoa negra, enfim, descendente de pessoas escravizadas, que tinha esse hábito também, essa prática de fumar maconha. E aí o século XIX, ele é bem importante para a gente entender esse contexto que levou à criminalização da maconha no Brasil, né? Ele é um século que ele começa ali em 1808, se a gente pensar a vinda da família real para o Brasil, também acontece a fundação da primeira faculdade de medicina no Brasil. Até então, não existia uma medicina diplomada universitária, existiam rezadeiras, curandeiras, herveiras, benzedeiras, parteiras, pessoas que exerciam práticas de cura e que exerciam essa prática de cura também a partir da confecção desses remédios que eram usados para a cura. Então, que se utilizavam de garrafadas, de banho de assento, de plantas, de raízes, de misturas que geravam, né, que proporcionavam a cura dos doentes. A gente também tem, aí se a gente for pensar, ao longo desse século, a gente tem a consolidação da medicina como um saber legítimo e o advento da indústria farmacêutica. Então, antes, existiam essas pessoas que faziam práticas curativas, que receitavam, produziam os remédios, e a partir ali da consolidação da medicina universitária, só as pessoas formadas em universidade poderiam exercer a prática da cura dos doentes, e os remédios deveriam ser comprados nas farmácias, nas drogarias, nas boticas, a partir do que era legitimado e oficializado pela indústria farmacêutica. Então, é um cerco que vai se fechando, inclusive, sobre as práticas das populações afrodescendentes, que tinham, né, na sua cultura, a utilização desses elementos naturais para a cura do corpo físico e do corpo espiritual das pessoas. Em 1888, a gente tem a proclamação, a abolição da escravidão, que fez com que a proclamação oficial, né, enfim, da escravidão, que fez com que, de um dia para outro, centenas de milhares de pessoas que viviam em condições, né, de cárcere fossem viver em uma situação de liberdade sem garantia nenhuma de cidadania, sem garantia de lazer, sem garantia de moradia, sem garantia de renda, sem garantia de saúde, de acesso à educação, o que fez com que essas pessoas passassem a viver nos centros urbanos, se virando, né, e correndo atrás de formas de sobreviver, de garantir a alimentação da sua família, de buscar lugares para morar. E aí, quando começam a surgir os cortiços, que depois vão virar o que hoje a gente conhece como favelas, e aquilo era um cenário que representava um atraso para a elite da época, que pretendia que fosse uma nação moderna e exemplar, né? Tanto que em 1889, com a proclamação da República, a gente tem um novo lema da bandeira nacional, que é ordem e progresso. Se esperava que aquela nação estivesse livre do passado escravista, do passado de atraso, né, do passado de doenças, e se inspirasse em países como a França para ter uma nação moderna, exemplar, que fosse civilizada, livre de qualquer elemento de atraso, livre de qualquer sintoma de ser uma nação degenerada. E a população negra representava um atraso para esse progresso que se almejava. A população negra e seus hábitos eram elementos que deveriam ser combatidos, né, eram tidos como obstáculos que deveriam ser combatidos e ultrapassados para o embranquecimento dessa população. Então, todas as práticas, hábitos da população negra passaram a ser criminalizados. Já que não existia mais escravidão, a gente precisa criar novas leis de controle social sobre essa população. A perspectiva era que a população brasileira se tornasse totalmente branca em 100 anos. Os teóricos do racismo científico, que estava, né, uma teoria que estava em voga naquele momento, diziam que a miscigenação era um mal, porque misturava as características ruins de cada raça, mas era um mal necessário, porque faria com que a raça branca superior
impregnasse suas características até que a população fosse 100% branca. Então, a ideia deles nessa época era que em 100 anos só tivéssemos pessoas brancas no Brasil. E aí vão sendo criadas estratégias para o controle social dessa população. O Código de 1890, por exemplo, o novo Código Penal, ele foi atualizando vários artigos que criminalizavam a prática dessas populações afrodescendentes. Então, a gente tinha um artigo que punia a falsa medicina, um artigo que punia magia e espiritismo, um artigo que punia o curandeirismo. Então, era assim, se aquela prática médica não desse certo, era falsa medicina. Mas se, por um lado, ela desse certo, era curandeirismo. Eles reconheciam que existia a possibilidade de médicos não legitimados, não oficializados, atuarem, terem sucesso nas suas práticas, mas aquilo era chamado de curandeirismo. E as outras práticas religiosas, enfim, que articulavam essa cura mágica e espiritual, eram consideradas magia e espiritismo. Enfim, eu falei um pouquinho sobre o racismo científico, né, que era uma teoria que foi importada da Europa para o Brasil, que hierarquizava as raças numa pirâmide, sendo o homem branco o topo da pirâmide, né, de evolução, e a população negra, especialmente a mulher negra, nessa base da pirâmide como os mais atrasados em evolução, estando mais próximos dos macacos, de animais irracionais, do que do próprio homem branco. Então, todas as práticas dessa população negra, elas deveriam ser extintas e combatidas, porque o grande perigo seriam essas práticas contaminarem a população saudável, ou seja, as pessoas brancas. Elas tinham que ser extinguidas para que não houvesse a contaminação dessas características tão degeneradas que poderiam levar à loucura, à prática de crimes, à depravação, à prostituição, enfim, ao suicídio, né? Era uma ideia de que essas práticas degeneradas elas estavam ligadas a um mal mesmo, assim, em oposição ao cristianismo, assim, né? Essa ideia do diabo e da degeneração que essa população era associada. E isso era esse processo de embranquecimento da população, e uma palavra que era muito utilizada na época era desafricanização da sociedade. Então, extinguir todos os elementos, né, associados à África e aos africanos dessa população branca que deveria ser saudável. Aqui é um trecho do texto de Rodrigues Doria, que é um médico que ficou conhecido ali por publicar o primeiro texto acadêmico que a gente conhece sobre a temática. Ele representou o Brasil num congresso pan-americano em Washington, falando sobre os efeitos da maconha, dizendo que era o ópio, enfim, era o ópio do Brasil, era uma substância que estava causando grande devastação no país, e ele fala, depois vocês podem acessar, não vou ler para a gente não perder muito tempo, mas ele fala da raça preta, selvagem, ignorante, que trouxe, né, esse hábito, esse vício para o Brasil como uma forma de se vingar dos irmãos brancos mais adiantados em civilização, que tinham roubado a liberdade dessa população negra. Aqui são duas imagens ali da década de 40, mais ou menos, que mostra uma pessoa fumando maconha, e aqui um equipamento que eles usavam, que é uma cabaça com água, que os próprios usuários os fumadores falavam que eles usavam para resfriar a fumaça, e a fumaça machucar menos, agredir menos a garganta. Então, já eram práticas de redução de danos, que a gente chama hoje de redução de danos, mas que emergiam dos próprios fumadores como uma estratégia para ter menos danos, né, menos incômodo durante quando fumavam. Esse daqui são os cigarros que vendiam, eles apareciam nos jornais e vendiam também, normalmente, como se compra hoje cigarro de tabaco, numa carteira fechada, com os cigarros já enrolados, foram vendidos ali até início do século XX. Aqui é um anúncio de jornal, como a gente tem anúncios de medicamento, hoje em dia também aparecia nos jornais da época, maconha especial, nova, boa, chegou numa farmácia do Rio de Janeiro. Esse anúncio é de 1919, poucos anos antes da proibição da maconha. E aí, eu vou falar bem rapidamente disso, porque eu acho que o Gustavo vai falar mais sobre as notícias de jornal. Eu pesquisei mais teses médicas, enfim, esse debate na academia, mas tem algumas notícias de jornal que chamam a atenção, como essa, que foram notícias de jornais que foram sendo importadas de outros países. Então, essa notícia de jornal, por exemplo, ela é uma tradução de uma notícia de Nova York,
que fala sobre a maconha que circulava lá, principalmente entre cubanos e mexicanos, ou seja, imigrantes indesejados nos Estados Unidos, e que ela era fornecida principalmente por latinos, imigrantes indesejados nos Estados Unidos também. Então, era uma estratégia de criminalizar essas populações que não eram bem-vindas, né? Nessa época, além da maconha ser associada aos mexicanos, o ópio era associado aos chineses, a cocaína era associada aos negros, o álcool era associado aos irlandeses, todas essas populações de imigrantes indesejados no país, que eles achavam que estavam indo lá para roubar os empregos, para roubar as esposas, para desestruturar as famílias, então associavam as drogas a essa população. E aí aqui tem umas imagens assim de umas mulheres meio peladas, meio loucas, dançando, querendo dizer que a maconha poderia levar a isso, né? Como se isso fosse ruim. E aqui eu também vou passar rapidinho, porque eu acho que ele não vai falar? Não, não. Que também, enfim, a maconha aparece em vários depoimentos, relatos e notícias, sendo usada em práticas de religiões afro-brasileiras. A gente tem elementos que mostram que a maconha era mais utilizada explicitamente no candomblé, e talvez hoje seja usada mais de uma forma mais, né, interna, justamente por ser uma substância proibida, na Umbanda, em catimbós, e por esses médicos, enfim, adeptos do racismo científico, eles diziam que era uma forma de favorecer o transe nas festas africanas, selvagens e tudo mais. Então, ela aparece com esse nome, Weibo, em alguns livros, em algumas referências, né, sobre plantas usadas em rituais e nas ritualísticas de religiões afro-brasileiras, e tudo indica que isso realmente acontecia, porque a gente tem, quando você vai pesquisar um pouco, e aí no terceiro capítulo do meu livro eu fui pesquisar um pouco do que antecede essa chegada aqui, de fato, há indícios de que na costa ocidental da África, em alguns países, ela de fato era usada em religiões, e foi justamente dessa costa que forneceu pessoas escravizadas no processo do tráfico negreiro. E aí isso fazia essa associação justamente entre a falsa medicina, a macumba, a magia negra, todos esses termos pejorativos para colocar no mesmo balaio de criminalização a população negra, a maconha e sua religiosidade. Aqui é um incensário que se usavam lá em algumas regiões da África Ocidental, porque não só se fumava maconha. Esse método de fumar maconha ele foi principalmente adaptado aqui no Brasil. Em África se usava muito também para defumar ambientes, uma forma de defumar, limpar o local onde as pessoas se reuniam para fazer seus rituais religiosos. Aqui é um grupo de pessoas consumindo maconha na África, no século XIX, e aqui é um grupo de fumadores de maconha reunidos no Brasil, ali pela década de 40. Eles relatam que eles se reuniam, o mais velho que acendia o baseado, passava para o mais novo, e eles iam entoando cânticos, tudo isso mostrando que havia de verdade mesmo, assim, uma ritualística envolvida naquilo. E aí também tem cânticos que eles faziam durante essa roda de maconha, que o mais velho entoava e os mais novos respondiam, né? Esse daqui, cada vez que fala dizô, dizô, é o coro que responde ao mais velho. E aí aqui uma analogia também da flor, né? A mulher, assim, quanto mais velha, mais cebosa, quanto mais nova, mais cheirosa, eles estão falando da flor. Bom, o Brasil tem um papel fundamental na proibição da maconha a nível global, né, nessa discussão internacional. Em 1924, foi realizada uma conferência que era para tratar o ópio, a cocaína e derivados, e aí a delegação brasileira foi uma das delegações que falou, olha, no Brasil a gente tem um outro problema, a gente tem uma planta chamada maconha que está causando uma devastação, principalmente no norte do país, precisamos falar sobre a maconha. Então, foi mais ou menos por aí que a maconha foi introduzida nessa discussão internacional e proibida no Brasil em 1932. Né? Depois disso, entre 32 e 36, é como se
vamos proibir para ver o que a gente faz, sabe? Primeiro a gente começa, depois a gente piora. E aí, a partir de 1936, criaram uma Comissão Nacional de Fiscalização de Entorpecentes, que tinha esse propósito de unificar em todo o território nacional o combate ao plantio, à venda e ao uso de maconha. E foi principalmente a partir daí, da década de 40, quando começou a acontecer essa repressão a maconha, e é inclusive quando acontecem as primeiras internações compulsórias, esse primeiro momento de intervenção do Estado na vida privada das pessoas. Bom, essa parte é interessante, que a maconha foi proibida em 32, e nessas décadas aí de 30 e 40, vários elementos da cultura negra são proibidos, não só a maconha, mas o candomblé, a capoeira, o samba de roda, e a gente ainda tem uma lei que chamava Lei da Vadiagem, que se o ser humano não tivesse fumando maconha, jogando capoeira, no candomblé ou no samba de roda, certeza que ele ia ser enquadrado nessa lei da vadiagem, que era uma lei que dizia que se a pessoa está apta a trabalhar e não está trabalhando, ele é um vadio e deve ser criminalizado por isso. Agora, quem na década de 40 tinha empregos formais no Brasil? Então, eram essas estratégias de criminalização e controle social dessa população negra. Em 72, uma comissão estadunidense reconheceu que os perigos da maconha tinham sido grosseiramente exagerados, e em 2004, a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e o SEBRID também reconheceram que houve um erro histórico lá em 24 da delegação brasileira na comissão de Haia, e que deve ser reparado ainda, né? Estamos aguardando. Essa é uma tirinha que, enfim, fala que por milhares de anos a maconha foi uma droga de baixa periculosidade, até que no início do século XX inventaram um tipo de maconha extremamente letal, que é a maconha proibida pelo Estado. Que a maconha, na verdade, não só a maconha, mas todas as drogas, a proibição gera muito mais danos do que as próprias drogas em si. E aí, aqui fica uma reflexão para a gente pensar, né, no que o proibicionismo traz de bom, que o proibicionismo é uma estratégia de controle social que marginaliza, que adoece, que estigmatiza, que dificulta o acesso à saúde, dificulta o acesso à educação, enfim, que só traz danos, né, conservador e tudo mais. Esse é o livro que eu publiquei, quem tiver interesse, ele está disponível para download na internet, no repositório da UFBA. Eu tenho alguns exemplares aqui também, se alguém tiver interesse, a gente conversa, e tenho para doação também para associação, para bibliotecas, e a gente pensar qual é a legalização que queremos. Fiquei feliz que aqui o Congresso usa maconha cannabis terapêutica e não medicinal, porque a medicina, acho que já lá atrás resolveu que era ruim, que era proibido, e agora não tem que ser a medicina que vai dizer que é bom e que ela que deve ter o controle sobre isso, né? A gente pensar dos mais de 100 canabinoides que existe nessa planta tão poderosa, uma planta tão democrática, que deve ter seu acesso democratizado também pelo autocultivo, associações, dispensários, agricultura familiar, SUS, farmácias vivas, pensando num horizonte de inclusão, de reparação social, né, de justiça histórica para essas populações que foram tão prejudicadas nesse século de proibição. Pensar que se a proibição foi uma tragédia, a legalização não pode ser uma farsa, né? É isso. Obrigada por me ouvirem. Obrigada, Luísa, que conseguiu nesse tempo tão curto, né? Mas nos levou a um caminho muito longo, né? Com muita criatividade. E olhando, né, só para fazer rapidamente um comentário, a sua fala, né, isso traz que realmente essas questões todas são construídas socialmente, né, e são construídas por uma elite, né, e como isso é tão difícil da gente quebrar, porque ele está tão ligado à questão do racismo e do racismo estrutural, né. Então, e nós estamos vivendo no momento agora, eu queria ouvir um pouco, né, talvez só fazer um comentário, um momento muito difícil de que politicamente, né, a gente está numa onda ultraconservadora, né, e quanto isso vai poder nos levar, né,
como você vê isso, né? Desculpa, eu vou colocar essa questão, porque eu acho que a gente tem caminhado, né? E como é difícil construir evidências científicas que possam construir socialmente uma nova visão, né? Pensando na cannabis, e quanto essa onda que nós estamos vivendo de conservadorismo e de ultradireita, enfim, quanto isso está nos levando ao retrocesso, né? De um caminho que a gente está trilhando tão duramente para romper com essa construção que foi feita, né, por uma elite conservadora, né? Então, eu acho que isso é uma questão muito importante, porque a gente está vivendo, né, nesse momento político de retrocesso, né, e dá um pouco de medo de quanto nós vamos retroceder nisso. Então, está aberto para uma pergunta? É isso? No final? Então, eu vou passar a palavra ao Gustavo, para que dê continuidade, então, à mesa redonda. Alô, alô. Perdão. Bom, boa noite a todos e todas e todes. Queria começar agradecendo pelo convite, agradecer em nome do professor André, a todos os que estão participando da organização do congresso. Quero dizer que é uma honra estar aqui. Estou muito feliz de poder estar conhecendo aqui a Unesp de Araraquara e estar podendo ter essa troca com vocês, poder trazer um pouco da pesquisa que eu realizei nessa área de história, sobre a história da maconha no Brasil. E ainda mais estando com essas pessoas incríveis aqui na mesa, né? A Luísa Saad, que é uma referência na história da maconha no Brasil, para quem estuda e para quem não estuda, né? Para quem está chegando agora e quer se introduzir nesse mundo, entender um pouco mais do contexto histórico, tem que ler o livro da Luísa. Então é um prazer estar aqui e poder ter essa troca com vocês. Obrigado. Eu me chamo Gustavo Maia, né? E tenho graduação e mestrado em História pelo UFRJ no Rio de Janeiro. E desde o início da minha graduação em História, que eu tinha interesse na história das drogas e tinha interesse de ter a droga como um objeto de estudo, e principalmente a maconha, por eu ter uma conexão maior com essa substância, mas desde o início da graduação eu tentava explorar essa temática nas oportunidades que eu tinha, nas disciplinas que eu fazia, e um tema que praticamente ninguém, né, nenhum dos meus colegas estava estudando esse objeto de estudo, e muitas das vezes que eu compartilhava com meus colegas que eu estava pesquisando sobre isso, a resposta era uma risadinha, ou era uma desqualificação em algum lugar, como se esse tipo de pesquisa não era uma pesquisa séria, esse tipo de objeto não era uma pesquisa séria. Inclusive, é interessante ressaltar o papel da Luísa de novo, né, e de outras figuras da história, como Júlio Delmanto, que foram pessoas que me inspiraram a ter coragem de estudar esse tema ou de bancar esse tema na universidade, e tive a sorte de contar com um orientador que abriu as portas para eu desenvolver essa pesquisa e comprar uma briga dentro do Departamento de História da UFRJ, que é uma universidade conservadora nesse campo da história, uma das primeiras faculdades de História do Brasil, então muito tradicional e muito conservadora, e não viam com bons olhos estudar essa temática, e tive um professor que acreditou e que me ajudou a comprar essa briga lá dentro e desenvolver esse trabalho. Eu sou pesquisador também do Núcleo de Estudos sobre Psicoativos e Cultura da Universidade Federal Fluminense, que é um grupo de estudos sobre psicoativos no campo não só da cultura, mas das ciências sociais em geral. E criei um projeto, muito por causa dessa minha pesquisa sobre maconha na imprensa, criei um projeto que chama Cannabis Monitor Brasil. Eu estava no meu processo de pesquisa, pesquisando sobre maconha na imprensa no passado. Em algum momento eu achei que era importante começar a catalogar as notícias do presente, pensando que eu pudesse fazer algum tipo de comparação em algum momento, né? O que mudou no discurso da imprensa lá no passado e como é que está sendo o discurso hoje. Então eu criei esse projeto e comecei a catalogar as notícias do presente, e é um projeto que eu convido vocês a conhecer, tem no Instagram, tem o site, e a gente faz um agregador de notícias e eventos e conteúdos sobre maconha circulando no Brasil, uma documentação do que está circulando, né, na esfera pública sobre maconha no Brasil. Mas eu não vim falar de Cannabis Monitor, não, vim falar um pouco da pesquisa, e como um subprojeto do Cannabis Monitor, a gente faz um podcast, que é o podcast Maconhômetro, que tem a proposta da gente mapear esse ecossistema, dialogar com as pessoas que estão mobilizando essa temática na sociedade hoje. E aí, vamos lá. Vou falar um pouco sobre esse trabalho que eu fiz na imprensa. Eu acabei juntando duas coisas. Eu queria pesquisar maconha, não sabia o que, tinha várias ideias, e eu acabei juntando, né, o interesse pelo tema com
um interesse outro que eu tinha muito, que eu era um ávido consumidor de notícias. Então, eu consumia muita notícia de tudo que era tipo de notícia, principalmente notícia política, e sempre estava procurando notícias sobre maconha, né? Então, eu acabei juntando as duas coisas, só que ao invés de olhar as notícias do presente, fui vasculhar os jornais do passado para ver o que eu encontrava sobre esse tema. E uma das coisas que me motivou a pesquisar história da maconha no Brasil era porque eu ficava muito incomodado de tudo que eu procurava sobre história da maconha. Era uma história que o que chegava para mim, né, era sempre uma história muito norte-americanizada da maconha. Então, a gente ficava sabendo tudo lá sobre a perseguição da maconha nos Estados Unidos e o tal do Henry Anslinger, que foi o cara lá da DEA que perseguiu, e isso chegava com muita facilidade, mas sabendo que o Brasil, que a gente tem, né, uma especificidade muito diferente dos outros países em relação a 400 anos de escravidão, do país que a escravidão durou mais tempo, né, e que mais recebeu contingente de escravizados de África do que qualquer outro lugar no mundo, né, e que o racismo é um elemento central da história da proibição da maconha no Brasil. Eu queria vasculhar, entender mais sobre o contexto brasileiro da história da maconha. E a gente tinha o trabalho da Luísa, tinha o trabalho do Júlio, mas eram poucos trabalhos, e ainda são poucos trabalhos, né? A gente estava até conversando sobre isso hoje, sobre como que a gente precisa estimular que mais historiadores, e inclusive isso aqui eu queria fazer um parêntese para agradecer o convite de estar aqui, porque eu estou há muito tempo nesse universo, nessa cena, no universo canábico, eu já frequentei muitos eventos, e eu já vi todo tipo de gente falando sobre história da maconha. E dificilmente é um historiador. A maioria, eu já vi psicólogo, eu já vi médico, eu já vi todo tipo de profissional falando da história da maconha. Então, fico feliz da gente estar aqui como historiadores, falando um pouco do trabalho acadêmico, né, de estudar isso na universidade. E é isso, assim, vou começar falando também, já falei pra caramba, mas dizer que a gente podia ficar aqui 1 hora, 12 horas, uma semana inteira, um semestre inteiro falando sobre a história da maconha, e eu vou tentar condensar aqui minha apresentação em 20 minutos, falando muito rápido. Então, assim, já me deixando à disposição para a gente conversar sobre temas que não vai dar para aprofundar aqui. E essa pesquisa resultou nesse livro, né? Estou com o livro aqui também, depois, se alguém tiver interesse em conhecer. Eu fui pesquisar a maconha nos jornais do século XIX, porque eu comecei estudando no meio do século XX, década de 40, 50, e, na verdade, no desenvolvimento da minha pesquisa, eu queria trazer um pouco do contexto anterior, eu queria mapear um pouco o que circulou antes, porque eu parti de um princípio de que a maconha só surgia no jornal a partir da década de 40 do século XX. Porque isso, inclusive, também é uma coisa que, quando a Luísa fez a pesquisa dela, ainda não existia, né? Eu tive a sorte de ter acesso à hemeroteca digital da Biblioteca Nacional, que digitalizou praticamente todos os jornais que circularam no século XIX no Brasil. Então, isso fez com que eu pudesse ter acesso muito facilitado a todos esses jornais, né? E desenvolver essa pesquisa. Vamos lá. O que eu vou falar aqui muito rapidamente, né? Um pouco sobre as vias de introdução da planta aqui no Brasil, como que essas plantas foram representadas nos jornais, do que eu encontrei, esses registros, essas representações da planta nesse período. Um pouco do paradigma proibicionista do início do século XX, que a Luísa já falou, e depois como que essa cruzada intelectual para a maconha ser proibida, ela acontece. Para falar das vias de introdução dela no Brasil, né, no desenvolvimento da minha pesquisa, eu acabei percebendo que tinham 2 vias de entrada diferentes. Tinha a via europeia e tinha a via africana. E o que caracterizava cada uma delas, né, era a nomenclatura que eu encontrei para fazer a pesquisa na hemeroteca digital. Porque se você jogasse maconha lá na hemeroteca digital, os resultados apareciam a partir da década de 40. Só que antes aparecia muito resultado, mas quando você ia olhar, o resultado era para maçonaria. E o sistema entendia que a palavra como maconha, e dava o resultado como maconha, mas não era maconha. Então, fiquei lá muito frustrado, encontrando muito resultado que não chegava a lugar nenhum. Mas quando eu fui procurar as outras nomenclaturas, quando eu fui procurar cânhamo, cannabis, pango e diamba, que eram as nomenclaturas usadas naquele período, eu comecei a encontrar muita coisa, e acabou que eu nunca mais voltei para metade do século XX. Fiquei preso no século XIX, porque tudo que eu encontrei me manteve preso ali, e eu não consegui sair de lá. E aí, o que acontece? Como a Luísa falou, né, o cânhamo era uma matéria-prima muito importante para todas as nações marítimas que se empenharam nas grandes navegações, e na conquista de novos territórios nesse período da expansão marítima europeia. E o cânhamo era, né, um elemento crucial ali da navegação, tanto para a navegação mercantil quanto para a navegação militar. Então, as velas das embarcações, as sacas das mercadorias, as cordas das embarcações, as roupas dos marinheiros, tudo isso era feito de cânhamo. Então, todos os países marítimos empenharam esforços
para cultivar cânhamo e para se tornarem autossuficientes em cânhamo, mesmo que eles não tenham conseguido, e praticamente todos eles eram dependentes do cânhamo da Rússia, mas todos eles empenharam dinheiro e esforço e gente e tempo para desenvolver cultura de cânhamo nos seus países e também nas suas colônias, né, nos seus territórios que eles estavam ocupando. Né? E, então, o cânhamo chega aqui dessa forma. Na minha pesquisa, eu fui encontrar não só os registros dos jornais, depois a gente vai chegar lá, mas encontrei essas iniciativas estatais, não só a Real Feitoria do Linho Cânhamo, como tinha distribuição de semente para os agricultores brasileiros, para eles cultivarem, porque era uma demanda da Marinha mercantil, né, da Marinha Naval, do Império Português e depois do Império Brasileiro, que fossem abastecidas de cânhamo. Então, isso veio introduzido aqui pelos portugueses, pelos europeus, né, o cânhamo. E o cânhamo nesse lugar de uma fibra resistente, potente, importante, nesse contexto da navegação. E o outro contexto que os europeus trazem a maconha para cá é como cannabis, como um produto medicalizado, que a cannabis passou por um processo de medicalização na Europa, principalmente durante o século XIX, no início do século XIX, né, principalmente por franceses e ingleses, que vão estar tendo contato com o haxixe lá nas suas possessões coloniais no Oriente Médio e na Índia, né, e vão levar esse haxixe para a Europa para ser estudado e para pesquisar sobre essas propriedades, e já na metade do século XX, vários laboratórios já estavam produzindo tinturas, extratos, cigarros, como a Luísa mostrou aqui na imagem anterior, e importaram para muitos países, inclusive o Brasil, né? E eu fui encontrar esses registros desses medicamentos circulando no Brasil durante o século XIX. Então, os europeus introduziram a planta dessas duas maneiras aqui, antes do século XIX com o cânhamo, e a partir do século XIX com a cannabis índica, né? Com esses produtos. Enquanto que a outra via, a via africana, né, introduziu a planta aqui como pango e como diamba, né, e a mesma planta que não tinha diferenciação do cânhamo para uso industrial e da cannabis para uso medicinal ou terapêutico, usavam a planta para todas as suas finalidades, né, e de séculos em África, assim como a Luísa já falou também. Então, e por mais que a gente haja essa controvérsia, né, dessa discussão na historiografia, de se os negros trouxeram, os escravizados trouxeram de África a planta ou a semente para cá, porque se contesta isso pelo fato de as condições serem terríveis, né? As condições eram muito degradantes da travessia atlântica para os escravizados chegarem aqui, 1/3 desse quantitativo de escravizados morria pelo caminho, então era muito difícil que eles pudessem trazer qualquer coisa consigo, eles vinham acorrentados, vinham nus. Provavelmente, se conseguissem trazer um punhado de sementes, iam comer, porque a semente de cannabis é um superalimento também, né, devido às privações, mas mesmo que não trouxessem, mesmo que não tenham trazido com eles trouxeram conhecimento da planta de cultivo e as suas aplicações para fazer corda, para fazer remédio e para se entorpecer, para sentir prazer com essa planta. Contextualizando um pouco assim da chegada da imprensa no Brasil, né, ao contrário de outras colônias aqui nas Américas, os portugueses só foram instaurar a imprensa no Brasil em 1808, com a chegada da família real aqui. Nas colônias espanholas, por exemplo, os nossos países vizinhos aqui, já na segunda década de ocupação, já tinha imprensa instalada, já tinha prensa tipográfica, circulando jornais locais e noticiários locais, vamos dizer assim, né, opiniões locais, nesses lugares, e aqui no Brasil isso não acontecia, né? Era proibido ter imprensa aqui, não tinha prensa tipográfica, e ela só vai chegar em 1808. E foi a partir daí que eu fui olhar, né, desde os primeiros jornais aqui, o que aparecia. E por que é importante defender o jornal como uma fonte histórica, né? Porque durante esses séculos, né, até o dia de hoje, se tornou uma instituição central na vida moderna, né, que produz hegemonia, produz referências, cristaliza imaginários, né? Hoje a gente questiona muito o que circula na imprensa, mas durante o século XX inteiro o que saía no jornal era atestado de verdade, né? Na grande maioria das vezes, né? Então, assim, saiu no jornal, isso é relevante, isso é legítimo, tem uma chancela de alguma coisa que hoje a gente questiona, né? E constitui modos de vida e perspectivas e consciência. Então, por isso que é importante a gente entender que, por mais que esses impressos circulassem num grupo muito pequeno de pessoas durante o século XIX, né, de pessoas letradas e de pessoas que tinham acesso a esses impressos, ainda assim as ideias estavam circulando ali, as disputas políticas estavam circulando ali nesses impressos, né? E eu fui procurar, então, cânhamo, cannabis, pango e diamba lá.
E aí, para a gente falar do cânhamo, né, já falei um pouco sobre, já adiantei um pouco, né, era uma matéria-prima estratégica, era considerado uma fibra superior. Então, muitos dos registros que eu encontrei eram dizendo que o cânhamo era uma fibra vegetal melhor que as outras fibras vegetais que tinham disponíveis. E por isso que ela era tão cobiçada para a indústria naval, porque as cordas precisavam ser resistentes, elas precisavam ter tenacidade, durabilidade, né, elas precisam ter tração forte, e todos os testes que eram feitos, o cânhamo era superior a essas outras fibras. Então, a representação que aparecia sobre o cânhamo no jornal era uma representação muito positiva. Ela era uma planta excelente, muito superior às demais, e por isso ela era incentivada, por isso a sua semente era distribuída entre os agricultores, porque era importante para um Brasil, se quisesse ser uma nação com grandeza marítima, assim como as grandes nações marítimas, isso era um discurso que aparecia nos jornais, precisava investir no plantio do cânhamo e no beneficiamento do cânhamo aqui no Brasil. E encontrei vários debates, inclusive, nas atas da Câmara dos Deputados do Império, que debatiam se era interessante liberar incentivos fiscais para empresários que implantassem fábricas aqui no Brasil, para afiar o linho do cânhamo, né? E aí encontrei um debate super interessante na Câmara dos Deputados, que era assim, o debate era para saber se dava incentivo fiscal para o empresário que queria abrir uma fábrica ou não. E no final das contas, eles decidiram que não, porque na verdade não tinham que incentivar o empresário a abrir uma fábrica, tinha que incentivar o cultivo, porque a gente não tinha matéria-prima suficiente para esse cara com a fábrica dele trabalhar, e tinha que importar essa mercadoria para esse cara trabalhar. Então a gente tinha que, os deputados discutiam que era importante incentivar o cultivo aqui, né? E uma outra coisa que eu achei muito interessante da pesquisa que eu encontrei sobre o cânhamo, que mostra essa importância toda que ele tinha, é que no empreendimento do telégrafo submarino, que pela primeira vez conectou o continente europeu ao continente americano e reduziu o tempo da comunicação entre esses dois continentes de meses para segundos, o que revolucionou a história da comunicação no mundo, assim como o cânhamo revolucionou a história lá durante as grandes navegações, né, e esses países conseguiram se lançar no mundo e conquistar outros territórios por causa da fibra do cânhamo nessas embarcações. O cânhamo também estava presente no primeiro cabo telegráfico submarino que conectou continentes e reduziu a comunicação. Então, assim, além de ter tido essa importância ali atrás, ela teve essa importância na história da comunicação também, né, que é excelente para a minha pesquisa que está debatendo comunicação e a maconha nos jornais. Então, ela teve lá dentro desse empreendimento que conectou primeiro os países europeus, né, e depois cruzou o oceano nesse cabo que tinha a fibra do cânhamo ali, como a fibra superior, aquela melhor fibra que era disponível para se usar em empreendimentos desse tipo, né? Então trouxe aqui alguns exemplos dos jornais, né, dizendo assim, de um jornal que dizia que o cânhamo era os músculos e as asas das embarcações, né? E era um questionamento assim, pô, essa nação ela não tem cânhamo suficiente para fortalecer as suas embarcações, né? Isso saiu em 1837 no Jornal Carioca Correio Oficial. E outra aqui é um anúncio da Marinha, da Intendência da Marinha, que eu encontrei vários registros desse durante todo o século XIX, que a Marinha anunciava nos jornais pedindo, quem tem cânhamo, por favor, a gente traz para a gente que a gente quer comprar, que a gente precisa. Então, isso para ilustrar que o cânhamo tinha essa representação positiva, né, e era enaltecido pelas suas propriedades. E o mesmo acontecia com a cannabis índica. Quando por esse processo de medicalização que eu falei que a cannabis passou, ela chega aqui através dessas tinturas, desses extratos, e a gente vai encontrar vários registros dos jornais desse período, né, dizendo que, registrando que ela estava sendo receitada para humanos e animais, né, também na veterinária, era aplicada e comercializada no formato de tinturas, de extrato de cigarros, era considerado super útil e eficiente para diversas doenças, das mais simples até as mais complexas, né, e era defendido pelos médicos homeopatas. Encontrei algum debate nos jornais de que médicos homeopatas defendendo o uso da cannabis, dizendo que ela não tinha grandes efeitos colaterais, enquanto os médicos alopatas preocupados e dizendo que ela poderia ser prejudicial. Então esse debate aconteceu ainda no século XIX, várias publicações médicas do período registram essa utilização, né, e a melhora que os pacientes têm, né, e principalmente os anúncios, né, que são os anúncios dos cigarros índios, da Grimaud, e encontrei outros concorrentes também, encontrei os cigarros Barral, que eram concorrentes do cigarro Grimaud, e que não aparece, os cigarros da Grimaud são muito mais famosos, né, que eram anunciados, e que foram anunciados em muitos outros países também, consegui encontrar anúncios dos cigarros Grimaud em praticamente todos os países da América do Sul,
o laboratório fez um marketing muito forte nesse período. Encontrei mais de 1.000 registros de anúncios dos cigarros Grimaud nos jornais brasileiros. Em quase todas as províncias que tinham jornal circulando, eles conseguiram botar um anúncio dos cigarros. Né? E aí outros exemplos, né, para dizer que algumas doenças que o cânhamo era empregado, né, histeria, chureia, afecções pulmonares e cerebrais, reumatismo agudo, gota, tétano, cólera, convulsões infantis, todas essas patologias foram alvo de estudo com o uso da cannabis medicinal, vamos dizer assim, da cannabis índica, né? E é interessante dizer, a gente também fazer um parênteses para explicar essa diferenciação da nomenclatura da cannabis sativa para a cannabis índica, né? Os europeus primeiro registraram lá como cannabis sativa, que significa cannabis cultivada, conheciam o cânhamo como cannabis sativa, e depois vão classificar a cannabis índica simplesmente porque encontraram a mesma planta lá na Índia. E ela é cannabis índica porque ela é indiana. E ela tinha um outro tamanho, era usada para outra finalidade, e classificaram como uma planta, como uma subespécie da planta, né? Não a mesma planta em outras condições de cultivo. E aí isso se diferencia muito das nomenclaturas que a gente das representações que a gente vai encontrar no contexto africano da planta, né, que era representada como pango e como diamba, né, que todos os registros que eu encontrei, né, do pango, principalmente na região sul do Brasil, e aí dividindo o Brasil em norte e sul, como era feita a divisão daquela época, então meio que a gente imaginar da Bahia para baixo é sul, da Bahia para cima é norte. Né, no sul, os registros são do pango, e lá no norte, os registros são da diamba. E todos eles estão vinculados à população negra, eles estão no contexto de uso pela população negra, pelos escravizados. Sempre que a palavra aparece, ela está dentro desse contexto, né, e é representado como o uso nesse lugar, né, do uso entorpecente, do uso nesse lugar, principalmente através do fumo, né, que é uma tecnologia africana, né, outros povos utilizavam a planta de outra maneira, via ingestão, via defumação, e são os africanos que vão inventar esse método de fumar através das maricas, né, do cachimbo d'água, e depois aqui no Brasil, por causa vão utilizar os cigarros, e a gente vai começar a encontrar as representações negativas, né, ao contrário do cânhamo e da cannabis índica, né, as representações do pango e da diamba, elas são representações negativas, que associam a planta a um veneno, que embrutece, que deixa os negros embrutecidos, né? Mas, ainda assim, eu pude encontrar durante o século XIX representações positivas do pango e da diamba, num lugar de um entorpecimento que dava prazer, que era gostoso. Então, eu consegui encontrar alguns registros nos jornais, ainda que já aparecesse ali que a maconha era um veneno, que o pango era um veneno, aparecia que era uma substância legal para você sentir prazer e você curtir. E aí trouxe alguns, não vou ler, mas assim, um aqui é um anúncio de um escravizado fugido, coisa que era muito comum, né? Tinha parte dos jornais do século XIX, que era o anúncio dos escravizados fugidos, que ofereciam recompensa para quem capturasse esses escravizados, e o fato deles serem fumadores de pango e de diamba era um elemento que identificava esse sujeito. Então, eles usavam várias coisas para representar esse cara, para ele ser achado, né? Então, ele era alto, ele era baixo, ele tinha uma cicatriz na testa, ele era careca, ele mancava de uma coisa, e ele fumava diamba. Ou ele carregava sua cabaça de diamba. Ele era um grande fumador de pango. Isso era um elemento para caracterizar esse sujeito, para ele ser identificado e ser capturado, né? Lá em cima é um anúncio que eu encontrei no Jornal do Rio de Janeiro, de antes da proibição do pito do pango, que era um cara dizendo um comerciante anunciando que quem quisesse comprar uma porção de pango de Angola, era só comparecer lá no estabelecimento dele. E outros aqui que eu não vou ler para a gente não perder mais tempo, mas todos dentro desse contexto, né? Lá no norte, a gente vai encontrar, foi no Maranhão, principalmente, no Pará, onde eu fui encontrar durante o período da virada do século XIX para o século XX, vou correr, registros da maconha, da diamba ali naquele contexto como um problema social. Então, uma elite que estava se pronunciando através desses impressos, estava ali dizendo que a diamba era um problema, quem que ia tomar a providência de fazer alguma coisa. Assim como a planta foi proibida, lá na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, nos Códigos de Postura, o Pito do Pango, em 1830, várias outras municipalidades vão adotar essa proibição também durante o século XIX, e principalmente municipalidades lá do Maranhão e do Pará. Então, assim, lá teve uma ofensiva para fazer proibir essa planta e fazer valer essa proibição, porque as pessoas estavam reclamando no jornal. Olha, a planta está se generalizando, todo mundo está fumando, lá em determinado lugar o cultivo é generalizado, alguém tem que fazer alguma coisa. Então, eles
já desenvolvendo, ainda no século XIX, desenvolvendo esse discurso de que a planta levava à loucura, de que a planta emburrecia, de que a planta era algo ruim e devia ter algum tipo de controle. E uma coisa interessante para falar sobre essa aparição nos códigos de postura é que uma diferenciação de como que ela aparecia nos códigos de postura das cidades do Sul e como que ela aparecia nas cidades do Norte. Porque nas cidades do Sul, elas apareciam na seção do Código de Posturas da referente à saúde pública, controle da saúde pública, e principalmente na seção que fazia o controle da venda dos remédios pelos boticários. Então, era proibido aos boticários vender, quem consumisse, né, ia pagar a multa ou ia ser preso. Enquanto que lá e por mais que fosse explicitamente racista a medida, né, porque visava o controle da população escravizada, lá no norte, nos espaços onde aparece no código de postura daquelas localidades, o racismo é muito mais explícito, porque ele não aparece na seção de saúde pública e do controle da venda de remédios. Ele aparece na seção que garante a segurança e a tranquilidade e o sossego dos habitantes, dos cidadãos de bem daquele período. Então, no mesmo artigo que proíbe o fumo da diamba, ele proíbe a reunião, o batuque, jogos e danças da população escravizada. Então, assim, eles não podem se reunir para dançar, para curtir, para cantar e para fumar diamba. Se eles forem pegos, essa contravenção vão ser presos e o dono do estabelecimento também vai ser multado. Então, o racismo está muito mais explícito ali no norte, e é onde eu vou encontrar essa insatisfação das elites locais, né, de fazer valer essa proibição de alguma maneira. E aí, só para tirar uma conclusão disso, né, não vou conseguir fazer a apresentação toda, mas é que o cânhamo e a cannabis índicas, elas estavam legitimadas pelo saber europeu, né? Ela passou pelos europeus primeiro, os europeus trouxeram ela para cá como uma fibra superior e como um medicamento versátil. Então, ela tinha essa chancela do saber dos portugueses, do saber dos europeus que estavam introduzindo ela aqui dessa maneira, né? Ela passava por um processo de industrialização de alguma forma, né? Essas tinturas eram produzidas, esse cânhamo era beneficiado, enquanto que a planta pura, né, e utilizada pelos escravizados, pelos negros no Brasil, era um elemento que devia ser perseguido, que devia ser apagado, que devia ser criminalizado, por causa de tudo isso que eu falei, né, inclusive a Luísa também. E aí, para finalizar, né, a Luísa falou um pouco disso também, das conferências internacionais, né, desse movimento para proibir, e aqui no Brasil a gente vai ter, a partir da virada do século XX, até ela ser proibida, né, em 1932, né, a gente vai ver esse movimento de intelectuais, né, como Rodrigues Doria, que é alvo da pesquisa da Luísa, né, que esse sujeito que tinha essa mentalidade, que vou avançar aqui um pouco para mostrar que, assim, que esse cara, ele foi lá no Maranhão, ele foi lá no Pará, beber dessa fonte para fazer o trabalho dele, né? O Rodrigues Doria, ele vai produzir um trabalho que vai ser publicado em 1915, que ele demoniza, né, como a Luísa falou, ele associa a planta a uma vingança dos escravizados contra os seus escravizadores, que trouxeram para cá esse veneno. Só que eu consegui encontrar registro nos jornais, diante da publicação do trabalho do Doria, de cronistas lá no Pará, reproduzindo esse discurso que o Doria reproduziu. Então, o Doria foi lá e ouviu essas elites locais reclamando desse problema social que a maconha se tornou. E ele reproduziu isso no trabalho dele. Né? Então, assim, esse discurso proibicionista, ele já estava, por mais que o Doria tenha se consagrado como esse grande pioneiro, né, porque publicou primeiro o trabalho acadêmico, ele estava ali reproduzindo o que aquela população lá estava fazendo, demonizando. Né? E aqui um pouco do que o Doria falou, né, a Luísa trouxe também, eu vou avançar aqui só para falar um pouco assim, sobre algumas palavras que ele usou para representar a planta no trabalho dele. Né? Então, sobre a planta e seus efeitos, ele usa fumo traiçoeiro, veneno, vício pernicioso e degenerativo, tirânico, produtora de estragos e graves consequências criminosas, produtora de delírio furioso, loucura, alucinações, efeitos deletérios, exaltações megalomaníacas, alienações mentais, agitação violenta, embrutecimento, ruína, volúpia e um hábito nefasto. Todas essas representações estão no trabalho pioneiro do Rodrigues Doria sobre a maconha. E sobre seus usuários, quem é que usava a planta no trabalho dele, né? Era a raça preta selvagem ignorante, os negros, os índios, os mestiços, os caboclos, as camadas mais baixas, os degenerados, os tarados, os descuidados, os desregrados. Essas eram as figuras representadas que faziam uso da planta. E depois um outro trabalho, né, que é o do Francisco Iglesias, que vem depois, né, na sequência do Rodrigues Doria, vai fazer a mesma coisa, vai reproduzir a mesma coisa, o mesmo tipo de representação, que vão ser as representações que vão dominar o noticiário durante todo o século XX, né? Assim, o racismo brasileiro, ele é tão poderoso, né? Ele foi tão poderoso que ele sobressaiu
um século, e muito antes, né, um século só na imprensa brasileira, de representações positivas, de uma imagem positiva da planta para os seus usos industriais, para os seus usos medicinais, mas a perseguição com a cultura negra, né, e a vergonha e a necessidade de embranquecer a população foi tão poderosa que fez com que durante o século XX a gente só ouvisse uma narrativa circulando nos jornais brasileiros, que era essa narrativa que demoniza, que persegue, que trata a planta como um veneno, né, como um veneno africano, como um veneno verde, como uma erva maldita, né, que gera degradação, que gera loucura, que degenera. E assim, dava para a gente falar muito mais, eu vou encerrar aqui para passar a palavra para a professora Eliane. Só terminando, fazendo essas recomendações aqui, estou com o livro aqui para quem quiser se aprofundar um pouco mais, conversar, o livro da Luísa Saad, que vocês precisam ler, e quem quiser também entender um pouco mais sobre proibicionismo em geral, né, histórias de outras proibições no mundo, recomendo o livro do professor Henrique Carneiro, da USP. E aqui outras sugestões de podcast também, que a gente pode conversar mais depois. E obrigado, viu? Desculpa se eu falei rápido demais. Valeu. Muito obrigada, Gustavo. Acho que a gente teve aqui uma complementação, uma complementaridade muito boa, fantástica, né, de aprofundar essa questão de como é construído realmente socialmente toda, né, essa base que a gente tem em relação a, enfim, a maconha, a cannabis, enfim, o racismo, tudo isso como foi construído, né, e quase que imposto, né, socialmente. E você me trouxe, né, uma reflexão muito importante, porque você falou que os médicos, todo mundo fala, né, conta história e nunca é um historiador. Eu também sou uma pessoa, sou uma farmacêutica que estuda, né, uma vertente biológica dessas questões, e também falo de história, mas nunca, né, e aqui foi muito enriquecedor, porque realmente a gente precisa aprofundar. E isso me trouxe uma outra questão, né, que me fez lembrar na sua fala, que é a questão da interdisciplinaridade, da gente ter realmente grupos que sejam radicalmente interdisciplinares, né, que é essa vertente mais que vê, às vezes, pelo biológico, mas a gente precisa da história, a gente precisa da filosofia, a gente precisa das ciências sociais, das ciências políticas, porque realmente as barreiras, né, que foram criadas são muito poderosas, né, e elas... E eu acho que a gente precisa, né, caminhar para isso, e a gente tem sempre essa questão dentro da universidade, né, de dizer que a gente precisa conversar mais, as áreas precisam conversar mais, e eu fico muito feliz que a gente tenha nesse congresso esse espaço, né, de estreitar os laços. Então, acho que essa é uma outra questão muito importante que me veio, né, quando você falou disso, né, que todo mundo fala e o historiador às vezes não, né, então acho que é muito importante, né, que a gente está abrindo esse espaço e pensar nisso, que realmente a gente precisa radicalizar nessa questão, né, das diferentes áreas, né, de romper as nossas barreiras também, né, na pesquisa, na ciência, enfim, de começar a conversar mais. Então, fico feliz que a gente, né, tá abrindo essa oportunidade também. E agora eu passo a palavra, então, à Eliana, para que ela faça a sua apresentação. Vamos lá. Bom, eu vou tentar falar menos do que 20 minutos, que era o tempo que a gente tinha acordado aqui, né, na mesa. Mas antes, eu queria agradecer muito ao professor André, a Bruna, que nos suportaram, que me suportou em todos os... aqui. Muito obrigada. Acho que tá dando para ouvir? Tá, né? Então, meu nome é Eliana Rodrigues, eu sou do Centro de Estudos Etnobotânicos da Universidade Federal de São Paulo, e eu tenho certeza que o professor Carlini está muito feliz com essa homenagem que estão fazendo para ele. Eu não tenho a menor dúvida sobre isso. Bom, mas antes, eu quero falar sobre fitoterapia. É uma... Pode ser um daqueles? Eu não precisa nem por aí, eu fico segurando. Eu seguro. Não, vamos economizar tempo, né? Então, olha, eu vou falar sobre fitoterapia, eu vou falar sobre THC, é sobre isso que eu quero falar. A ancestralidade da cannabis sativa é fitoterápica, mas afinal, a ancestralidade de todas as plantas medicinais é fitoterápica, óbvio, né? E essa planta tem como nome popular maconha, diamba, liamba, né? Como já foi falado aqui, pito do pango, não cannabis. Cannabis nunca foi o nome popular dessa planta. Cannabis é o nome do gênero, é o nome científico da planta. Então, por que a gente chama de cannabis? O que
a etnobotânica sabe sobre o uso ancestral dessa espécie? O que é etnobotânica? É uma disciplina científica que se ocupa do estudo da relação entre pessoas e plantas. Como as plantas os afetam e como eles se relacionam com essas plantas. A gente sabe muita coisa já sobre a etnobotânica dessa planta. Não só do ponto de vista da ancestralidade, mas do momento atual, do contemporâneo também. Esses slides vocês já estão cansados de ver, mas é importante. Né? A gente sabe que o processo de domesticação veio da Ásia Central. Muitos autores falam que esse processo de domesticação homem-planta começou há 12 mil anos antes de Cristo, mas tem outros evidências que mostram que chega a quase 27 mil anos antes de Cristo, registros arqueológicos da República Tcheca. E existem outros autores ainda aventando a possibilidade dela ter sido a primeira planta domesticada pelo homem, antes mesmo que o trigo. Né? E não é à toa, né, que ela é uma única espécie, né? Acabamos de ter a biologia molecular mostrando, não são 3 espécies, não são 2 espécies, e não tem subespécie, é só Cannabis sativa linneu. Só. Só que, ao mesmo tempo que é uma única espécie, são cerca de 6 mil plantas diferentes, como a gente está vendo aqui. Por quê? Porque por conta do processo de domesticação, elas têm cores, né, que são terpenos diferentes, flavonoides diferentes, além dos fitocannabinoides. Né? Então, na verdade, esse que o maior desafio nosso está aqui, porque nós temos milhares de cannabis sativas ao mesmo tempo, é uma espécie só. Né? Então, a gente sabe muito sobre a etnobotânica ancestral dessa planta. Existe esse banco de dados, CANUSE, que ele é alimentado pelo Instituto de Botânica de Barcelona, com dados sobre 40 países, contribuindo com mais de 2.200 usos tradicionais sobre essa planta, para várias coisas, né? Fibra, como já foi falado aqui, etnobotânica é tudo, né? Agora a gente pode olhar só para o uso medicinal aqui, né? Que está com essa flechinha vermelha. Nesse momento, eu estou colaborando com esse banco de dados, né? Estou indo, inclusive, para consultar os acervos onde os naturalistas que estiveram no Brasil entre século XVI e XIX, o que eles escreveram sobre os escravizados, sobre os indígenas, no seu uso com a cannabis sativa. Então, eu estou indo lá para ver a fonte dessa relação etnobotânica. Né? E, olhando só para o uso medicinal, né? Que é sobre isso que eu vim falar, exatamente. Né? Quais são os usos medicinais tradicionais publicados ao longo da história, dessa ancestralidade? Então, nós temos várias farmacopeias. A mais antiga de Shen Nun, que a gente sabe, é a chinesa, mas o papiro de Ebers do Egito Antigo também é bem antigo, o de matéria médica de Dioscórides também, e aqui, pensando em Brasil, nós temos as nossas grandes farmacopeias. Né? Então, está aqui o professor que não me deixa mentir. Né? Eu estou tão cansada que eu não consigo lembrar, imagina, o seu nome. Né? Eu realmente estou com problema, estou cansada mesmo. Mas a primeira farmacopeia brasileira é 1926, né? E onde a gente já tinha lá o relato da nossa plantinha. Todo mundo já sabe que ela foi expurgada, né, da farmacopeia depois da segunda edição e acaba de voltar agora em novembro passado. Só as inflorescências femininas, secas, mas está lá. Né? Mas o que é legal desse slide a gente ver? Todas essas farmacopeias, todas essas publicações, elas mostram múltiplos alvos terapêuticos. Nunca é só dor de cabeça, cólica. Não, é muita coisa. É malária, constipação, é dor reumática, distração contínua, sedativa, é muita coisa. É sempre muita coisa. Mas será que faz sentido? Será que do ponto de vista da nossa ciência, né, da academia aqui, faz sentido? Faz todo sentido. E esse slide ele mostra justamente isso. Ele fala, todas aquelas coisas que os caras falavam que essa planta servia, de fato, hoje a farmacologia sabe que o nosso organismo, todas as células praticamente do nosso corpo produzem receptores, CB1 e CB2, que são os receptores para essa planta. Né? Todos os órgãos do nosso corpo. Então, em 1990, foi descrito esse sistema endocannabinoide. O que significa isso? Todos nós aqui, né, produzimos essas maconhas dentro do nosso corpo. São os canabinoides, os endocannabinoides. Nós produzimos THC, que se chama anandamida. Quimicamente, é a mesma coisa. Nós produzimos CBD, canabidiol,
que é o 2-AG, o nosso canabinoide que a gente produz, né? Então, quando se descobriu isso aqui, deu um match, nossa! Né? Olha que legal, o encontro entre o conhecimento tradicional e o conhecimento científico, acadêmico, digamos assim. Né? Então, isso é muito bonito de ver, porque são métodos diferentes que chegam no mesmo lugar. E aqui, agora, ontem, né, 15 anos atrás, os caras descobriram que, na verdade, não é SEC, não é sistema endocannabinoide, ele é expandido. E aí deram o nome de endocannabinoidoma. Por quê? Porque ele não age apenas no receptor CB1, CB2, que são os receptores do sistema endocannabinoide. Não. Ele age nos receptores opioides, serotonérgicos, dopaminérgicos, GABAérgicos. Ora, se ele age em tudo, aqui, só um exemplo do CBD. Então, isso aqui é uma promiscuidade molecular. É uma promiscuidade. Mas é uma promiscuidade maravilhosa. Né? E há quem sustente que não temos estudos, né? Ontem eu tirei essa foto do Scopus. A gente tem cerca de 75 mil estudos sobre cannabis. Há quem sustente que nós não temos evidências científicas. O maior livro de farmacologia, Hangdale, quem está nessa sala que já estudou, o biólogo, farmacólogo, todos esses ólogos, teve que estudar com esse livro. Capítulo 19, os canabinoides. Ah, mas é só o Hangdale. Não. O Goldman e Gilman também, capítulo 23, os canabinoides. Se você gosta ou não, isso é um problema seu. Né? Aliás, se você tem alguma coisa contra o THC, você tem que rever a sua existência, como a gente já falou, porque nós produzimos THC. Né? Então, veja bem. Esse sistema endocannabinoide expandido, o endocannabinoidoma, ele é um maestro, como diz o doutor Eduardo Faveret, que regula, controla todos os outros sistemas, como se fosse tá ali assim, ó, vai lá, serotonina, está faltando tal coisa, sistema GABAérgico, está faltando GABA, né? Sistema opioide, está faltando não sei o quê, vai regular. E regula os outros sistemas, o circulatório, respiratório, muscular, reprodutor, imunológico. Então, a gente sabe muita coisa. É que como são muitas variedades e para muitos alvos terapêuticos, é óbvio que não se trata de uma tarefa simples. Mas dizer que a gente não sabe nada, ou que não tem evidência científica, ou que é tudo placebão, é, no mínimo, insultar a ancestralidade aqui, né? É que o nosso querido mestre, há 50 anos atrás, ele publica um artigo mostrando, provando, que os canabinoides controlavam as convulsões. Só 10 anos atrás, praticamente, esses artigos foram desengavetados da academia e chegaram até as mães, as associações. Mas demorou muito. Né? E há quem diga, não temos estudos robustos. Oi! Meta-análise aqui, ó, epilepsia refratária não se discute mais. Ninguém mais discute se serve ou não para epilepsia. É meta-análise. E para todas essas coisas aqui, ó, a gente tem estudos fase 3, fase 2, ensaio clínico. Não é estudo robusto? O que precisa? Né? Já estou indo do meio para o fim. Então, o que a gente sabe mais? Que nós temos um sistema endocannabinoide, que ele tem que estar equilibrado, ele tem que estar regulado. Desse jeitinho que nós estamos vendo aqui. Acontece que, dependendo da doença, ele não está regulado, não. Ele está desregulado. E é sobre isso que nós vamos ver. Nós podemos equilibrar esse sistema usando a planta, ou usando um medicamento sintético que foi produzido a partir do THC, a partir do CBD, ou nós podemos regular o nosso sistema nós mesmos, com os endocannabinoides que nós produzimos, que nem eu produzo endorfina, eu também produzo endocannabinoides. Né? Então, aqui alguns exemplos. Ó, uma pessoa que tem diabetes do tipo 2 ou doença renal crônica, ela tem alta expressão de receptor CB1. Então, esse sistema endocannabinoide dessa pessoa, ele está hiperativo, está produzindo muito receptor, ou ele está produzindo muita anandamida. Então, está desregulado. Então, na obesidade, a pessoa tem uma alta produção de 2-AG e anandamida. Ou esse sistema pode estar hipoativo. Eu posso ter pouca produção de receptor CB2, aí eu tenho osteoporose. Ou pouca produção de anandamida, aí eu tenho autismo. Então, eu preciso regular. E eu regulo como? Já falei, quimicamente, com fitocannabinoides, com sintéticos, ou com os endocannabinoides, ou de outras formas. Então, hoje, a Universidade de Israel, hebraica, está estudando substâncias sintéticas que estão ali, ó, por exemplo, no caso de diabetes tipo 2,
Como é que modula esse sistema? Antagonizando o receptor CB1, que está muito expresso, com essa molécula que é o JD5037. Nossa, não está ainda na farmácia, mas eles estão estudando nesse nível. Então, a gente não sabe nada, será? Mas a gente só modula o nosso sistema que está desregulado com química? Não. A gente pode regular com estilo de vida. Controle de obesidade, dieta, exercício físico. Mas a gente também pode regular com práticas integrativas e complementares. Né? Então, mindfulness, yoga, meditação, massagem, acupuntura, suplementos alimentares. Então, a gente tem como regular esse nosso SEC de várias formas. Agora, chegando para o fim. Isso é fitoterapia? Quando eu falo, eu estou usando um CBD natural. Ou eu estou usando um Mevatil, que é um medicamento com bula, bonitinho, à base de THC e CBD, naturais. E aqui o Dronabinol, que é um THC sintético. Isso é fitoterapia? Então, o que é fitoterapia? É o que tem fitoterápico envolvido no tratamento, né? Então, o que é o fitoterápico? Segundo a Anvisa, são obtidos com emprego exclusivo de matérias-primas ativas, vegetais, que não incluem na sua composição substâncias ativas isoladas, só o CBD, por exemplo, sintética ou natural. Então, marinol não é fitoterapia, Mevatil não é fitoterapia, CBD não é fitoterapia. O que é fitoterapia? É o full spectrum. Isso é fitoterapia. Por quê? Porque está todo mundo lá dentro, está todo mundo ali agindo sinérgica ou antagonicamente, num movimento onde o efeito final é maior do que se eu usar só um dos 600 princípios ativos dessa planta. Então, é muito mais inteligente a gente usar. Porque, lembra, a fitoterapia ancestral. Né? Como diz lá o Krenak, o futuro é ancestral. Então, se a gente quer um futuro legal, não dá para a gente ficar com esses princípios ativos só. Né? Então, mais alguns argumentos para dizer por que a fitoterapia é legal. Quando eu uso só o CBD, eu tenho um efeito do tipo bifásico, que é essa curva em U, invertido aqui. Então, vamos supor, eu estou ansiosa. Estou, né? Então, eu vou tomar 10 gotas, até que eu chego no ótimo, aqui 300 miligramas. Nossa, aqui a minha ansiedade acabou, hein? Aí eu continuo usando o CBD sozinho. O que acontece? Eu perco o efeito de ansiolítico. Eu continuo ansiosa. Porque eu estou usando só uma molécula. Quando eu uso o fitoterápico, estou ansiosa. Vou aumentando a dose, aumento. Cheguei num ótimo. Aumento. Eu aumento o óleo. Eu não aumento a atividade ansiolítica, mas eu também não perco ela. Então, isso é fitoterapia. Então, se isso já está provado, a pergunta que fica é por quê? Que mesmo diante dessas evidências, as pessoas na rua falam, eu uso CBD. Com orgulho, né? Você tem que falar, que pena, né? Que pena que você usa CBD. Que pena que você está usando CBD. Porque bate no peito, assim, com orgulho, né? Cannabis medicinal. Bom, por quê? Então, em sendo CBD, eu, indústria farmacêutica, posso vender. Eu, pesquisador, posso estudar. E eu, a maior parte dos pacientes que são hipócritas, como a nossa sociedade posso consumir. Porque eu não vou ter o risco de ser chamada de maconheira. Nem o pesquisador, nem o laboratório, nem o consumidor. Então, agrada a maior parte da sociedade. Outra terminologia inadequada, o CBD é não psicoativo e o THC é psicoativo. Isso é a maior bobagem. O professor Calini deve estar virando no túmulo. E eu falo isso sem nenhum problema. Tá? O professor Calini deu aulas de substâncias psicoativas. 27 anos eu assisti a aula do professor Calini. 27 anos. E ele mostrava o que era uma substância psicoativa. Hoje em dia, psicoativo, psicodélico, alucinógeno, virou tudo sinônimo. Não é. Não é. Né? Então, se o THC, aqui para terminar, fosse uma molécula realmente do mal, será que ele estaria na formulação de 6 dos 7 medicamentos aprovados no mundo? Alguns desde 1985, há 40 anos. 7 medicamentos aqui, 2 ali em cima só de THC sintético. Esses do meio, à base de THC e CBD naturais. E esse último só que é de CBD natural, que é o Pidiolex para convulsão.
Ele é do mal, o THC? Medicamento, gente, é a nata do tratamento com canabinoide. Nata no sentido que medicamento, para ele ser aprovado, FDA, Anvisa, nossa, é um negócio gigante, não é um produto, é diferente. Produto é uma coisa, medicamento tem bula. Então, isso aqui é a nata, é o que custou mais caro, os estudos mais ninja. Então, o THC é ruim? O Flor da Vida que lhe diga se é ruim ou não é ruim, né? E, para finalizar, os ancestrais deixaram para a gente, de presente, a ideia de que a fitoterapia, ou seja, olhar para a planta como um todo é importante. Mas será que acabou? Será que eles não têm mais nenhuma lição de, assim, de casa, ou mais nenhuma ideia para dar para a gente, nenhuma contribuição? Não temos mais nada a aprender? Temos. Temos por quê? Porque existem tricomas em todas as partes dessa planta, até nos pólens. E o tricoma é onde está sendo produzido o medicamento. E a gente sabe que várias populações tradicionais utilizam flor feminina para quê? Não usam flor feminina. Não é a flor feminina que é usada na ancestralidade. Não é. É folha, é raiz, raiz para gota, para tratar inflamação. Então, a gente poderia sair das flores femininas, de vez em quando, né? E tentar estudar outras partes. Né? Incluir ali nos nossos protocolos de farmacologia pré-clínica e clínica, folhas, raízes. Quem sabe, né? A gente poderia encontrar outras coisas que não sempre do mesmo, sempre do mesmo. Bom, era isso. Eu vou assim deixar aqui a minha propaganda do Canabinal, porque esse canal ele me dá muito orgulho. Eu tenho ele no Instagram e no YouTube. Ele é um projeto de extensão, está dentro do Observatório de Medicamentos, Maconha e Outras Drogas, que a Cláudia Fegadoli é uma das coordenadoras, está aqui. Ele é um projeto de extensão da Unifesp, que nasce com a intenção de dar mais subsídios para os alunos do curso do Padre Ticão, que eu também coordeno desde 2018. Esse curso ele foi formado pelo Padre Ticão e pelo professor Carline, e quem toma a dianteira dele hoje é a Gabi Dainese, que ficou, né, ali no lugar do Padre Ticão para dar esse andamento. Então, a gente pensou, pô, a gente dá lá o curso todo ano, mas como é que nós vamos sempre estar retroalimentando esses alunos com notícias novas? É através do Canabinal. Toda semana eu vou lá e eu posto um artigo científico relevante sobre a cannabis. Você chegar no seu médico, ele fala, isso aqui não tem estudo, não tem evidência. Aí pega o artigo que eu publiquei lá e leva para o médico e tenta conversar. Né? Aí, se ele não quiser, você troca de médico, porque, né, é isso. Tá bom? Era isso. E a gente está muito feliz por estar aqui hoje. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada.